né? Casimiro também? Até o Casimiro falou, cara. Caramba. Todo mundo falou dessa parada. E, porra... Que é O desproporcionalidade. YouTube fez alguma coisa? Nem deu um sinal de... Até o que eu saiba, ele não mandou nenhum Eu e-mail. também não vi nada. Porque tem um lance que a gente falou aqui com o Arthur Duval também, que é assim, teve o erro e tem que ter uma pena. Tem que ter uma pena para aquilo. Mas você precisa saber qual é essa pena. Quanto tempo? 3 meses de desmonetização? Flow? 4 meses? Não sei o quê? Mas ninguém sabe. Mas, ó, eu cogito até que você tinha que ter uma pena. Tipo... Não, tem. Eu também acho que tem que ter. Não, Você não acha que não tem que ter? Do YouTube? Não, por quê? Eu não tava realmente defendendo, fazendo apologia. Eu tô falando assim, se infringiu alguma coisa, ele provou pra vocês que, ó, não poderia ter falado essa palavra, sei lá. Mas não infringiu, pô. Eu sei, mas se ele provasse alguma coisa e falasse, a pena pra isso é 1 mês. Ok, mas você não tem isso. Foi por causa disso que eu tô dando isso. É por causa do. E outra, a pena não foi geral. em mim, né? Foi em todo mundo, em canais que o Flow Esporte Clube não tinha nada a ver e foi atingido. Exato. Então, e outra, eu não acho que o YouTube tem que se meter como um bastião da moralidade da sociedade, não. Ele não tem que ficar dando sinalzinho do que é certo e errado, não. Mas e se a marca não quer naquele canal? Aí ele tira da marca, pô. Ele tem como fazer fazer isso. Ele não tem que ficar fazendo uma notinha e mandando pra mídia. Ele fez nota? Fez. Ele fez uma nota antes das 24 horas que eles deram de tempo pra gente se defender. Eles falaram que teve um problema e vocês... Isso, em 24 horas, senão ia desmonetizar. Aí vocês mandaram a defesa... Não, aí... Ele desmonetizou antes da defesa? Antes do tempo de 24 horas da defesa acabar, já tinha uma nota no YouTube, na mídia, falando que ia acontecer a desmonetização. Então não tinha defesa possível. Nunca foi de verdade essa chance de defesa. Não. Já estava decidido. Sim. Entendi. E tipo, pô, o YouTube não é a nossa mãe. Ele não é o Papa. Ele não é quem diz o que é certo e errado. Tipo, na minha situação é muito nebulosa, porque eu não tava... Eu posso ter falado de uma maneira burra, falei de uma maneira burra, mas o que eu estava falando ou defendendo é legítimo. Porque eu não estava defendendo, eu não estava fazendo apologia a nada. Eu estava defendendo uma ideia, que é liberdade de expressão, baseando essa ideia na primeira emenda dos Estados Unidos, que é o maior país do mundo. Isso é legítimo que alguém se discursa a público, entendeu? A forma com que eu fiz foi tosca. Foi tosca, eu poderia ter feito de uma forma melhor. Não sei se você viu depois com mais calma o trecho, ele assusta, né? Assusta. Como vai desencadeando as coisas, né? É porque tá sem o contexto. Judeu, não sei o que, sabe? As palavras foram escolhidas erradas. Erradas, sim. É isso que pegou. Concordo. Foi uma maneira muito burra de me expressar. Exato. Mas... Depois a gente fala especificamente sobre liberdade de expressão pra galera entender bem qual que é a nossa posição, porque eu tenho uma posição parecida com a sua sobre liberdade de expressão também. Pode crer. Mas, tipo, o que eu tava defendendo lá não era apologia porra nenhuma. Eu não tava fazendo uma alusão positiva da parada. Muito pelo contrário. Tava discutindo como eu tenho a visão sobre a lei e eu acho que a lei tinha que ser igual à primeira emenda dos Estados Unidos. Só isso. É só isso. Isso não é um crime, isso não é nefasto, isso não é nada. Você checou se isso já aconteceu em outro podcast, por exemplo, nos Estados Unidos? Se o Joe Rogan já discutiu isso, se ele tá tendo algum problema lá também? Como que tá lá? Ele já discutiu esse negócio. Então, nos Estados Unidos, existem passeatas nazistas. É mesmo? É. Caralho. Existem. E o Joe Rogan abre isso sobre as passeatas nazistas, entendeu? E é claro que ele não apoia essas merdas, ele não acha positivo que exista. Mas ele entende que numa sociedade livre, você tem que dar voz pra todo mundo. Não só para as coisas que todo mundo sabe que é o certo, entendeu? Não que eu acho que é positivo que eles falem merda, tá ligado? Só que eu acho que a proteção que a gente tem do Estado, quando a lei não pode vir e escolher um motivo pra te calar, entendeu? Que seja por causa de uma opinião. Eu não tô falando de ameaça. Eu não tô falando de você ligar pra sua ex-namorada e falar que... Call to action, né? Como chama isso? Você fazer um discurso que você chame pra ação, né? Que chame pra violência. Não tô falando isso, que eu não tô falando que isso é legal, isso deveria ser permitido. Crime, Eu concordo, tem que ser crime. Eu tô falando da liberdade de expressão, assim como tem lá nos Estados Unidos. Você pode discordar de mim, falar que, os Estados Unidos tá todo errado, é uma merda, mas você não pode discordar de mim, que é uma ideia plenamente legítima de ser debatida e discutida. É legítima. Acontece no mundo real. Mas aqui a apologia é crime, certo? Certo. Mas não é apologia isso. Não, eu sei, mas a apologia é crime, só pra deixar claro. Sim, apologia, supondo que fosse a morangos. Seria, se eu quisesse fazer apologia a morangos. Morango, tá. Seria, eu acho o morango muito bom,
Morango é bem gostoso, saboroso. Eu queria que tivesse só morangos. Entendi. Isso é apologia. Agora você falar, pô, eu acho o morango uma merda, mas eu acho que no ramo das ideias, a gente tem que ter espaço para todas as frutas, desde que elas não sejam frutas venenosas que causem violência, tipo, que chamem pra violência, entendeu? Entendi. Essa é a parada. Pra mim, eu só discordo nesse ponto, assim. Eu acho que algumas coisas eu não... porque você é contra até o lance da apologia a isso, né? Eu acho que tem que ser crime. Apologia... Cara, eu acho que ainda que tem que ser crime. Tudo bem, ó. Não é, nos Estados Unidos não é. Mas aqui eu sou... Porque é uma coisa que deu errado mesmo, assim, entendeu? Mas não deu errado nos Estados Unidos. Lá, eles têm essa liberdade extrema e é o país mais democrático do mundo. Eu não sei, cara. Aqui no Brasil, não sei se a gente tem essa... Bem, é possível. Então... De qualquer forma, eu não quero impor essa visão de mundo. Eu não quero Você só abriu a discussão, entendi. Eu só abri a discussão. Eu tava falando, tipo, olha, assim que funciona lá nos Estados Unidos. Pra mim, eu nem me incomodo com essa coisa que eu acho que tá certa mesmo. Apologia tem que ser crime e tal. Me incomoda abrir precedentes pra qualquer coisa pode virar... Mas abriu, tá vendo? Abriu precedente pra mim agora. Que é o lance do discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Sim, cara? é a mesma coisa. É muito aberto isso, cara. É muito aberto. É muito aberto. Mas não abriu esse negócio de apologia precedente pro Estado me perseguir? Exato. O Estado, ele tá prestes a começar a me perseguir. Porque eu defendi uma ideia legítima, constitucional na maior democracia do mundo. O Estado está prestes a me perseguir porque eu defendi uma ideia que é da maior democracia do mundo. Você entende qual é a brecha que se abriu aí? Exato. É uma brecha. Exato. Tipo, por mais que a gente acha que é mais fácil falar, queimem todos os nazistas e foda-se, eu quero que exploda. Fogo nos racistas. Fogo nos racistas. Cara, eu entendo o sentimento. Eu odeio também nazista ou racista. Eu acho que eles são seres humanos idiotas e repugnantes. Mas o que a gente está defendendo aqui, que eu tô defendendo aqui, não são esses caras. Não é a liberdade desses caras falarem. Eu tô defendendo a liberdade de todo mundo falar. Porque a partir do momento que você dá uma brecha no sistema, para lhe calar opinião, não tô falando de ameaça, não tô falando de chamado para violência, tô falando de opinião. Quando você dá uma brecha pro Estado calar a opinião, o Estado vai calar os inimigos políticos dele. E aí a gente pode abrir para religião, pode abrir para qualquer coisa. Comunismo, tem partido comunista, tem religião, tem que ter liberdade para todo mundo professar sua fé e tudo mais. Exatamente. A única diferença, até que eu falei lá no seu programa, é que o nazismo ele já nasce ruim, ele já nasce quebrado, né? Não é a mesma coisa que o cristianismo que o pessoal usou para matar pessoas em algum momento, para a Inquisição e tudo mais, né? Eu também acho, ele nasce quebrado, com certeza. É fundamentalmente odioso. Exatamente. Eu concordo plenamente. Mas voltando então lá... Aí, quando não dá certo se pedir desculpas, o que tava na sua cabeça? Falou, fudeu, eu vou ter que sair? É uma decisão que veio de você? Ou alguém falou, ô Monark, cara, você tem que sair? Cara, eu já tinha oferecido antes essa opção na época da polêmica com o iFood. Eu lembro, lá com um advogado. Falei para um advogado e aparentemente eu virei racista do nada, né? Porque a gente tá vendo uma sociedade doente. E aí já rolou perda de patrocínio lá e eu falei, cara, ó, se eu tô atrapalhando o futuro disso que a gente construiu, então eu saio. Eu sempre deixei essa porta aberta, essa opção aberta. Entendi. Chegou no dia, essa foi a opção que a maioria pensou. Então a maioria pensou isso. Traído, então, nesse ponto. Eu não me senti traído. Eu senti que existiam algumas opções na mesa. Uma opção era você sai, outra opção é eu fico afastado um tempo e volto. E a outra era eu só fico e a gente briga e aguenta, entendeu? Essa era a mais difícil. Era a mais difícil. Era a que eu acho que a gente deveria ter seguido, na minha opinião. Sim, filosoficamente assim. Mas estrategicamente falando, a mais razoável das três opções parecia para todo mundo eu saio. Porque ninguém esperou que, porra, depois de você fazer um movimento em 24 horas, de tirar um dos sócios majoritários, né? 50 não eu. Não nada, cara. 50 eu, 50 eu. Mas ninguém esperava que fazer uma ação tão radical assim de reconciliar, entendeu? E rápido. Não fosse adiantar porra nenhuma e fosse apenas piorar a situação, entendeu? Exato. E é que ninguém imaginava isso. Então a gente decidiu ir para esse caminho, que foi um erro, na minha opinião. Eu também acho que foi um erro porque vocês deram tudo o que queriam. Isso só não
só não adiantou, como eu acho que até piorou, cara. Também acho. Porque meio que assinaram, realmente o cara tá errado, ou tá todo mundo contra ele. Ficou Sim. uma coisa assim. Sim. Até com vídeos, com declarações de lá de dentro, que eu acho que foram, Pessoas que foram não- precipitadas, cara. foram. Se esperasse um dia, eu duvido que as pessoas fariam aquilo lá, cara. Tava todo mundo em pânico. É. Por isso que eu não consigo julgar ou me sentir traído. Eu não tava num estado mental lógico. Exato. Que eu tinha plena controle das minhas capacidades mentais. Eu não A gente tava fala nesse de momento. tempo em tempo aí, ó. Só, nazismo é errado, nazismo é horrível. Dá pra e- cá, dá pra aqui. Cadê a plaquinha aqui, ó? De tempo em tempo você me lembra aqui. Ó, pegou aqui, pronto. O que você falou, você não tava com a cabeça e tal, e, cara, foi uma decisão tomada realmente no olho do furacão, cara. E não tem como ser, Com cabeça quente, ser acertada, né? Não tem. Mas eu fiquei pensando uma coisa, cara, eu te conheço. É uma pergunta meio. Se fosse o contrário, e se fosse o Igor nessa situação, você deixaria acontecer o que você falaria, foda-se a empresa? Porque era assim, era a empresa ou seu brother, entendeu? Nem acho que isso era verdade. Que, naquela época a percepção era essa. Não. A percepção era essa, mas não é. Não é. Não seria. Depois Não do seria. que eu descobri com o Hoje futuro... dá pra ver que não era, mas, mas ficou meio assim. Ficou. Da cabeça do Igor, falou, caralho, é meu amigo, meu melhor amigo, mais próximo, de construir um sonho, ou a empresa toda se fode. Sim. Eu acho muito difícil eu saber o que eu faria, entendeu? Porque eu não tô numa situação agora onde as minhas emoções estão abaladas pra Você caralho. tá calmo e sabe o que aconteceu e o que aconteceria. É mais fácil. Exato. Então eu gostaria de acreditar que eu Aguentaria. tentaria tancar, entendeu? Eu gostaria de acreditar que sim, mas a verdade é que eu não dá pra sei. saber, não dá pra A saber. verdade é que pode ser que não. É. Pode ser que eu só falasse que não dava. Então eu não sei. Tipo, eu gosto de acreditar que eu tancaria. Eu tentei me colocar nessa situação também, eu não sei o que eu faria, cara, porque a pressão, cara, foi tão alta, como eu nunca vi na internet. Não sei, teve algum caso assim? Talvez do PC, né? Do PC. Mas é que era diferente, né, cara? É, Não era sim. só ele, entendeu? Era... Tinha ele de Barbados, né? Que Ah, é inclusive excluiu eles e nada aconteceu com eles, né? É verdade, cara. Não foi. Pô, não tinha pensado nesse exemplo. Os caras tiraram os episódios com ele. Eu acho que quando tinha monetizado, né? Tranquilo, no que eu saiba, eles não perderam nada. Cara, é mesmo, cara. É um precedente totalmente diferente, cara. Bom, eles podem contra-argumentar que o PC não falou o que falou lá no programa. Lá na plataforma, né? pode crer. Tem essa. Então, tem esse. Mas é onde a gente estava na história que eu esqueci. Disso de se você se colocar na situação do Igor e se fosse acontecesse com o Igor, se você faria diferente, e você falou que não dá pra imaginar. Eu não faço a menor ideia do que ia acontecer. Isso é algo que a gente só descobre quando acontece. Então, eu não sei. Não consigo te responder. Mas a decisão só são vocês, eram vocês dois só para decidir junto? Ninguém. Quem tinha a decisão era eu e o Igor. Não adiantava o CEO ou alguém falar, não, tem que... Fala, calma, é a gente que vai decidir. Ele podia ameaçar ir embora, né? Sim. Mas quem decidia mesmo era nós dois. Não. Ah, tá. E o dentro, cara, como você? Os outros podcasts, o pessoal, os funcionários, todo mundo assustado, que todo mundo gosta de você, sei a relação que você tem com todo mundo, como que foi? Cara, foi triste. Foi só triste. Sabe um sentimento de luto? É um sentimento de luto. É um sentimento, tá ligado? Muito bosta, né? Algo morreu ali. Mataram algo ali. E mataram. E aí todo mundo fica triste. Tá todo mundo tendo que pensar em como não morrer de verdade a empresa, né? Então é a situação cristã. Agora é a parte mais cerebral do negócio, né? De estratégia e tudo mais. Agora né? se reerguer, né? A parte emocional já meio que foi, cara. Foi. Agora eles têm que... E o YouTube tem que... Eu acho que o YouTube tinha que pagar uma